O estudo da diversidade linguística é também conhecido como estudo da diversidade das línguas e tem como objetivo fazer a ligação entre as aprendizagens e o respeito e as diferenças de vocabulário de cada país ou região. Uma linguagem desaparece quando morre o último integrante do grupo social que fala. Neste caso, a falha na transmissão da geração para geração é através da qual os pais ensinaram uma língua materna aos seus filhos. Ou desaparecimento da língua aplica-se uma perda importantíssima, irrecuperável de reconhecimentos. Por isso, a diversidade linguística é igualmente relevante, mas, todavia, permanece a linguagem materna. Lógico que todo aluno gosta muito de diversidade linguística. O linguista brasileiro Marco Begano afirmou que a língua é um organismo vivo e que está em constante processo de transformação. Isso significa que a língua evolui e não há problema nisso. A linguagem é social, logo é natural que ela acompanhe transformações da sociedade. Certamente você deve ter ouvido ou lido algum termo que não se usa mais. E estas são chamadas palavras maternais. E ao mesmo tempo, surgem novas linguagens, e essas são chamadas de neologismos, ou palavras recém-criadas. As pessoas se comunicam de formas distintas, e isso se deve ao fato de que toda língua há chamadas variações linguísticas. Essas variações são consequência de muitos fatores, tais como influências geográficas, variações regionais, sociológicas, variações devidas às classes sociais ou características, linguagens ou falantes, tipos de situações, assuntos, ouvintes, circunstâncias e comunicações. Vamos às expressões regionais linguística e falada. São mais do que sotaque. A língua portuguesa falada tem um estilo próprio e diferente de acordo com a região do país. São palavras diferentes, gírias, expressões regionais que, mais uma vez, enriquecem a pluralidade cultural brasileira. Confira algumas palavras e significados em diversos locais do país. No centro-oeste do país, as palavras que mais se falam lá: arruinou, que é igual a piorou de saúde. Dormiu no macio, que é o significado de viver folgado. Ou empatar, que é o mesmo que atrapalhar. Já no norte do país, significa brocado, é estar com fome. Ou capar o gato, que é o mesmo que ir embora. Ou é mesmo, que é um termo muito usado na região do estado de Rondônia, que é tá certo. Ou miudinho, que é pequeno, e vigia bem, que é uma expressão que é presta muita atenção. Estas expressões regionais e linguísticas e faladas são gêneros textuais que existem em uma região, que pode ser produzida sem ter tantas preocupações com as normas gramaticais. Exemplo é uma conversa entre uma pessoa próxima a outra, ou um diálogo entre amigos e outros gêneros que usamos em nosso cotidiano, sem preocupações formais. E não devemos ter ideias sociais de criações de classe, pois dificultaria muito mais o ensino dos nossos alunos. Em nosso dia a dia, nos comunicamos tanto por meio de linguagem verbal, como também não verbal e linguagem mista. A linguagem verbal pode ser oral ou escrita. Nos primórdios, os humanos se comunicavam por meio de gestos e mímicas, e linguagem não verbal. E apenas nos tempos depois, o homem, a partir de suas necessidades sociais, desenvolveu a linguagem verbal e oral. A linguagem verbal e escrita é ainda mais tardia do que a oral. Ela foi criada em estágios mais avançados da humanidade para suprir novas necessidades surgidas. Aqui vemos a diferença entre linguagem oral e escrita. Na linguagem oral, é repetida as palavras.
e o emprego de gírias e neologismos. Na linguagem escrita, o vocabulário é rico e variado em sinônimos, em emprego termos e técnicos da palavra. Todo ato comunicativo se dá pela ação da linguagem, que pode ser definida como linguagem verbal e não verbal. Em outras palavras, essas formas de linguagem são definidas como modalidades comunicativas. Isso significa que será necessário a ação de um emissor e de um receptor, com o intuito de receber e transmitir uma mensagem. A linguagem verbal também é chamada de linguagem verbalizada e é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. A linguagem não verbal utiliza signos visuais, como também, por exemplo, gestos, posturas, ilustrações, placas e músicas. Além dessas, há outra forma de linguagem que pode ser utilizada no dia a dia, que é a linguagem mista, também conhecida como linguagem híbrida. Nela é possível encontrar linguagens verbais e não verbais juntas, com o objetivo de passar uma única mensagem. Há diferença entre a língua falada e a escrita. Enquanto a língua falada é espontânea e natural, a língua escrita precisa de algumas regras, embora sejam expressões de um mesmo idioma. A língua falada é mais natural. Aprendemos a falar imitando e ouvindo. A língua escrita, por seu lado, é só aprendida depois que dominamos a língua falada, e ela não é uma simples transcrição do que falamos. Esta é mais subordinada às normas gramaticais, portanto, requer mais atenção, conhecimento do que a fala. Além disso, a língua escrita é um registro permanente ao longo do tempo e não tem caráter efêmero da língua falada. Gestor comercial. O que acontece com o profissional que não aprende o inglês? O Brasil, diferente de grande parte dos outros países do mundo, possui um mercado interno gigantesco. Por conta disso, muitas vezes não olhamos para fora no momento de que podemos buscar oportunidades de evolução profissional. Mas em um cenário atual de forte depreciação de nossa moeda perante ao dólar e uma economia global extremamente conectada, com a certeza, sem esse movimento, deixamos de ter acesso a muitas oportunidades fora do país, que poderíamos gerar grandes aprendizados. Ao mesmo tempo, temos uma chance de salários muito superiores, então não temos tempo. Vamos ter que buscar evoluir a nossa comunicação usando linguagem inglesa quanto antes. Bom, uma estratégia de comunicação e linguagem pode transformar objetivos e ações concretas e eficazes. Trocando em miúdos, precisa entregar a mensagem que sua empresa deseja passar e chegar até as pessoas certas, sem perder relevância. Pois bem, só para recapitular, as estratégias linguísticas verbal, não verbal e mista devem partir de um planejamento estratégico empresarial, contendo o objetivo de canais, orçamento, criatividades e monitoramento. Então, está longe de ser baseado em achismo. Ainda mais considerando a velocidade com que a atual mudança na sociedade e no quanto a concorrência aumenta seus clientes, eles vão mudando. O lado bom de tudo é que, assim como a maioria das ações de marketing digital e as estratégias de comunicações de linguagem, pode ser ajustada e aperfeiçoada cada vez mais. E assim termina mais um estudo de hoje.